Só que vai ter uma conta aí, né? Que o São Paulo vai ter que pagar dessa aventura Rames. Sempre tem, né? Ontem eu cheguei na casa do meu cunhado, tava o meu sobrinho corintiano, Rafael, sempre citado aqui, jovem Rafael, jogando videogame, e tava o Rames Rodrigues, ele jogando com o Rames Rodrigues. Falei, aí, ó, Rafael, no videogame ele joga bem, cara, ele joga, né? Aí a gente foi lá no Instagram dele, vimos quantos seguidores. Tá? O Rames Rodrigues é isso, Tironi. Há algum tempo, alguns anos. E quando se contrata um jogador desse, lamentavelmente, não se faz esse tipo de análise. Porque, assim, um jogador não dá certo sendo contratado é comum. A gente acabou de falar os exemplos do Palmeiras. A Atuesta, lá, o Merentiel foi pro Boca, o Tabata que veio. Muitas vezes você amarga prejuízos também. Agora, quando você contrata uma estrela superstar, isso vai além do prejuízo econômico, que é sempre maior. Os contratos são todos minuciosos, tudo mais. Vai ser bem complicado a tal da rescisão amigável. Adoro essa expressão, rescisão amigável. Parece aquele divórcio. Não, vai ser um divórcio amigável e não litigioso. No final das contas, os caras brigam pelo disco, pelo tênis, por tudo. Vai custar ao São Paulo. E custou muito ao São Paulo nesse período todo a operação Rames Rodrigues. Enquanto o torcedor ficava iludido que ele poderia voltar a ser um jogador que ele foi há 10 anos, pela técnica que ele tem, pelos vídeos, pelos recortes dos treinamentos, as finalizações, etc. e tal, ninguém conseguiu, na verdade, colocá-lo efetivamente para competir. E muitas vezes ele não quis competir. E chegou um momento que ele desistiu de competir pela vaga, e passou simplesmente a se dedicar a ficar pronto para defender a seleção colombiana, como foi no final do ano passado. Como a gente agora sabe, e as coisas vêm à tona aos poucos, ele chegou a cogitar a saída do São Paulo em 2023 2 ou 3 vezes antes dessa situação de Belo Horizonte. A gente estava lá, conversamos sobre isso. Quem estava lá, quem acompanhou o São Paulo em Belo Horizonte, sabia que o Rames Rodrigues não jogaria mais pelo São Paulo. Aí era uma questão também do São Paulo, dos companheiros, de todo mundo que foi e do único ausente. Como ele não se sentiu útil para esse jogo, não quis ir simplesmente para assistir, aí o divórcio se consumou. Eu sempre fui contra esse tipo de contratação. Eu acho que esse tipo de contratação não tem nada a ver com o São Paulo. Todas as vezes que o São Paulo partiu para esse tipo de jogador, ele se deu mal. Quando o São Paulo ainda era vencedor, está voltando a ganhar alguma coisa, o que não significa um período vencedor. O São Paulo não tinha esse tipo de jogador. Quando o São Paulo caiu na tentação do soberano de contratar esse tipo de jogador, o São Paulo se afundou. O primeiro deles foi o Adriano, que nem jogou mal no São Paulo, mas não ganhou nada. E desde o Adriano, o São Paulo tentou vários outros e não ganhou nada. Voltou a ganhar com um time ok do Crespo ali naquele Paulista, ganhou a Copa do Brasil sem o Rames e ganhou a Supercopa sem o Rames. E o São Paulo é melhor sem o Rames. E agora, para quem comanda, se o Dorival, como técnico, experiente que foi, não conseguiu encaixar o Rames no time, porque não é simples encaixar o Rames no time de futebol. Vide a seleção colombiana que mantém e monta um sistema só para o Rames conseguir jogar livremente sem precisar marcar, sem precisar participar da marcação. O Carpini, que recém chegou, eu acho que ele tem um problema a menos, na minha visão. Né? Já não é simples encaixar Lucas, Luciano e Caleri no mesmo time. Com o Rames é impossível. E o Carpini falou, tal, ele não precisou lidar exatamente com isso. E nessa última entrevista, depois do jogo com o Água Santa, para mim, ele falou pela última vez sobre o Rames. Agora não é problema meu, é problema da direção. O prejuízo o São Paulo vai ter, Tironi. E resta saber de quanto, como e quando ele pagará. E foi um dos grandes fracassos da história recente do São Paulo, esse tipo de contratação. Agora, se você me perguntar se eu estou surpreso, zero surpreso. Zero surpreso. Para mim, essa situação, para quem acompanha a carreira dele,
desde que ele saiu do Bayern de Munique, é muito previsível. Ele não tem sequência de jogos há mais de 5 anos. Não dá para o cara, no estalar de dedos, voltar a ser o jogador de campo que ele é no videogame. É impossível. Assim, quando você olha a história do São Paulo, tem um monte de jogadores que o São Paulo, ao longo da sua história, contratou e que funcionou, né? Lá Jogadores assim. atrás. Lá Não, sim, atrás. lá atrás, não, claro, Lá sim, atrás. sim, calma, O sim, Didinho, o muito lá atrás, Zizinho, o Zizinho, exatamente, Não. Década de isso, 40, exatamente, é isso que eu vou 50. falar. Calma, o gente, Gerson, isso. deixa eu terminar Isso, é meu isso mesmo. raciocínio. O que eu quero dizer, assim, que a contratação do Ramos, evidentemente que ela foi um fracasso agora que a gente está consumado, mas a gente não pode tirar da história um pouco como eu vou dizer, o caráter de um clube. O São Paulo se transformou no clube que ele se transformou quando ele contratou o Leônidas da Silva em 1942. Tudo bem. E assim foi ao longo da história. Depois com o Gerson. É claro que teve fracasso. Teve o Falcão, que fracassou. Teve Zizinho, mas também teve o Cerezo. Então, eu não tô anistiando a tragédia, o fracasso que foi essa contratação. Mas ela tinha uma explicação histórica Mas, de como é o âncora, clube. De como Só é o clube. para. mas pior do que tudo, Juca, né, é Falcão que e Cerezo. essa do A James única, Rodrigues, peraí, Juca, a única semelhança entre Falcão e Cerezo é que eles jogaram juntos na Copa de 82. São jogadores opostos. O sim, Toninho Cerezo Não, nunca eles foi podem ser estrela. qualquer coisa, Sempre mas foi de um qualquer forma, maratonista. O cara não é. de qualquer forma eram jogadores muito grandes, como era o Leônidas, como foi o Gerson, como foi muita sim, gente. sim. É só você pegar livro, você lê lá quando o Leônidas foi contratado em 1942, todo mundo fala, é um bonde, o São Paulo contratou um cara aposentado e ele transformou a história do São Paulo. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que está É, certo o que o São Paulo fez. Eu estou dizendo que do ponto de vista da história do São Paulo, ela tinha um sentido, não foi uma loucura completamente desvairada, teve um sentido de como é a história do São Paulo. Diga lá, Juca. não, o que choca mais no caso do James Rodrigues é que o São Paulo vinha de uma experiência muito recente com o Daniel Alves, né? E é o Perfeito, que eu tudo, acho que esse é o contraponto. e é o que tudo indica, vai ter uma herança de pagar um salário altíssimo durante muito tempo. Né? Tá Sem pagando para o dúvida, Dani sem dúvida. Alves, pro Dani Alves na cadeia. Felizmente, no caso do James Rodrigues, não será na cadeia, né? Que torna as coisas mais cruéis. Mas é isso, quer dizer, podia ter aprendido a lição, mas, enfim, é aquilo aí, é uma velha regra do futebol. Contratação boa é a que dá certo. O Corinthians contratou o Ronaldo Fenômeno e era uma aposta de risco enorme e deu certo. Em seguida, contratou o Alexandre Pato, que era muito mais jovem, ainda em meio de carreira, e não aconteceu nada. Né? O Flamengo contratou o Ronaldinho Gaúcho, o Fluminense, então, não aconteceu nada. No Atlético Mineiro foi o que foi. São os mistérios do futebol. Agora, mistérios ou não, Mauro, acontece que é o seguinte, tem um boleto ali. Essa é a questão. No momento em que o São Paulo tenta mudar o seu patamar, tenta brigar de novo lá no alto. Ontem já trocou a placa lá do Morumbi para colocar Morumbis, porque agora tem o naming rights e tudo mais. Só que agora do Rames, meu amigo, foi uma. Continua devendo. Mas, âncora, vamos combinar, âncora. Vamos combinar que a chave que mudou no São Paulo é uma coisa digna da gente comentar. Porque de uma hora para outra, tudo passou a dar certo. Quando não faltava mais nada, né, o São Paulo sofre um gol do Água Santa jogando melhor do que ele. O gol não vale porque o juiz marcou pênalti. E vai lá o nosso Mezenga e perde o pênalti. É um negócio que dá a medida. Na semana ou nos dias em que quebrou a escrita em Itaquera, ganhou a Supercopa do Brasil, vai ao Morumbi e aí tem a situação que teve deste pênalti, que é uma coisa assim, pior do que isso mesmo só na Copa da África, né? Que o time faz o gol, mas o gol nasce de uma bola em que houve um pênalti na área, na sua área,
o gol é anulado e ele toma um empate no pênalti, né? Que foi o jogo semifinal. Né? Então, África do Sul e Senegal ou Nigéria? Nigéria. África do Sul e Nigéria e África Nigéria. do Sul. Né? É um negócio de maluco, né? Você comemora o segundo gol, fala, não valeu, e é pênalti contra você, 1-1. Vamos para a prorrogação. Né? Mas realmente a fase do São Paulo mudou. E isso tem que ser observado e aplaudido. Longe de eu ser místico, muito pelo contrário, mas o futebol também é feito dessas coisas, né? A bola que não entra, depois entra no outro gol. A moeda que cai de pé. A moeda que cai de pé. Mas, Mauro, negócio diante de tantas notícias boas que o São Paulo tem, ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras, Morumbis, não sei o quê, pintou um boleto aí para pagar nessa operação desastrada do São Paulo com o Rames. Eu acho que a questão toda é o perfil do jogador, não é a idade ou coisa parecida. É o perfil do jogador, pode dar certo. Se fosse um jogador que atuasse regularmente, que não tivesse todo o histórico de lesões, ele tecnicamente ele é brilhante, ele estaria acrescentando a São Paulo. Ele estaria obrigando, entre aspas, o técnico a encontrar um lugar para ele. Porque o Rames Rodrigues, em condições normais, né, de temperatura e pressão, jogando bem, em boa fase, inteiro, né, se é que isso é possível, ele jogaria, claro, no São Paulo. Paciência, quem vai sair? O Luciano, sei lá, que problema do Luciano. Alguém ia ter que sair, ora bolas. Mas acontece que ele não consegue jogar. Ele não consegue ter sequência. Isso acontece há muito tempo. Mas essa pergunta foi feita na época. Eu mesmo perguntei a uma pessoa do São Paulo. Falei, vem cá, o Rames tem um histórico de lesões. Jogou pouquíssimas partidas lá no Catar e na Grécia. O que os faz pensar que no São Paulo ele vai jogar regularmente? Tudo. Ah, não, a gente fez aqui uma análise. Não tem análise nenhuma. Contratação meramente midiática. Quer repatriar um veterano? Então escolha direito. Escolheu mal, por esse aspecto. Não pelo lado técnico, mas pelo lado físico. Né? E aí você tem um problema, que vai ter que pagar agora a conta. Não tem jeito. O que se noticiou no ano passado foi que eles chegariam em 2023, mas que as luvas só em 2024. É muito pouco provável que ele abra mão, a não ser que ele tenha uma proposta de um outro clube e ele queira ir embora e tudo, tenha que fazer algumas concessões para chegar num acordo. Se está saindo porque quer sair, o São Paulo não quer mais ficar com ele, claro que vai ter que pagar uma conta aí. Então, uma contratação de risco, né? Obviamente de risco, que foi feita em busca de um pouco de, sei lá, de mídia ou coisa parecida, e que vai, no caso, digamos, ela desmente o próprio presidente Casares, que a mim mesmo, ele deu uma entrevista falando que não, estamos aqui trabalhando com austeridade, cortando os custos e tudo, tentando colocar o clube em ordem, aí você contrata o Rames Rodrigues. Não combina. E com o agravante de ter sido não muito tempo depois do episódio do Daniel Alves. Né? Pois esse negócio do que o Mauro fala tem um ponto, né, o Danilo? Talvez não combine, pelo menos, com a imagem que o São Paulo tenta passar nos últimos tempos de austeridade, de recuperação financeira e tal. Contrata o Rames Rodrigues, uma super estrela, e o cara jogou 3 vezes, sei lá. Pois é, e é uma coisa curiosa, porque o São Paulo, quando contrata o Rames Rodrigues, quando contratou o Lucas, que também é outro grande nome, mas que já deu mais resultado, então a gente fala menos, né? Mas é um time que tem problemas financeiros recorrentes. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e no mês seguinte a notícia era que estava devendo direito de imagem. Então, é um problema de uma administração que, fez o São Paulo voltar a ganhar, ganhou a Copa do Brasil, a Supercopa agora, mas que não está cumprindo essa parte da austeridade, essa parte da reestruturação. Está ganhando novas receitas, tem um novo acordo com o Morumbis, melhorou o patrocínio Master, mas ainda continua devendo e ainda continua atrasando salário. E agora a tentativa, como vocês usam o termo agenda positiva, a tentativa do São Paulo é de falar, não, vamos economizar salários com o Rames Rodrigues. Economizar salário como? O Rames Rodrigues chegou, não jogou em nenhum momento, praticamente não jogou, tem um gol. Vai sair agora, em 2024, exigindo o que não jogou em 2023, o que está atrasado de 2023, e tem essa questão do acordo que deixou para fazer, para ganhar em 2024, que é a luva e tal. Então, no começo, o acordo, nossa, que acordo maravilhoso, contratou um jogador de Copa do Mundo, que jogou no Real e no Bayern, vai pagar só em 2024. Meu Deus, que engenharia financeira maluca essa diretoria está fazendo, hein? Esses caras são gênios. Hoje, a gente está vendo a notícia, o cara sai 10 jogos depois,
não joga, como a gente já imaginava, pela questão física, pela questão técnica, que não joga. O Arnaldo falou 5, eu diria 10. Faz 10 anos que ele não joga uma temporada de ritmo mesmo, sem lampejos. E vai agora sair com esse boleto, como você falou, com direito de imagem, com questão atrasada, e vai ter que pagar. É mais uma pendência que vai ficar para o São Paulo, e que é zero, combina zero com o discurso de austeridade, combina zero com o discurso de reestruturação. Esportivamente está dando certo, é verdade, o São Paulo é campeão, voltou a poder gritar, saiu da fila da Copa do Brasil e por aí vai. Mas a gente já viu times que são campeões e que pouco tempo depois se desestruturam. A gente tem que ver, o São Paulo dentro de campo está muito bem, mas fora de campo podem ter reflexos pesados, e o São Paulo parece não tão preocupado com isso no momento.